Olá, quarto ano, boa tarde! Hoje nós teremos aula de História. Nós iremos falar sobre o tráfico de pessoas escravizadas na África. A escravidão começou lá na África e estendeu para a América. Aqui no Brasil, durante 4 séculos, durante 400 anos, os africanos eles foram escravizados. Nós vamos entender como a escravidão começou e se estendeu até o Brasil. Para iniciarmos a nossa aula de hoje, vocês irão pegar o livro de História, abrir na página 30, colocar a data de hoje. Hoje é dia 23/6. Então, nós vamos falar sobre o tráfico de pessoas escravizadas na África. Colocaram a data de hoje no livro? Então, vamos à leitura. Lembrando que haverão alguns trechos a serem sublinhados. Acompanhe durante a leitura quais os trechos nós iremos sublinhar. O tráfico de pessoas escravizadas na África. Os europeus, em especial portugueses, espanhóis e italianos, tinham relações antigas com o norte do continente africano, sobretudo na região do Mar Mediterrâneo. Foi a partir das grandes navegações, navegando pelo Oceano Atlântico, que os europeus alcançaram a costa oeste do continente africano, por volta de 1400, e encontraram diferentes reinos. Cada um tinha seu modo de vida, seus costumes, suas crenças e sua própria língua. Havia grande diversidade de povos e culturas, que no contato com os europeus sofreram muitas influências. Antes dos europeus, alguns povos africanos escravizavam pessoas que não podiam pagar dívidas, cometiam crimes ou eram inimigas de guerra. Essa foi uma prática muito comum em diversas civilizações ao longo do tempo, inclusive entre europeus. A escravidão passou a ser explorada comercialmente no continente africano a partir da relação com os europeus, isto é, as pessoas escravizadas passaram a ser vendidas e pessoas livres passaram a ser capturadas para também serem escravizadas. Os futuros escravizados eram vendidos aos traficantes de escravos e embarcados nos navios negreiros. A viagem até a América durava de 3 a 6 semanas, em condições terríveis. Essa gravura, ela retrata as partes de um navio negreiro. Mostra um pouco das condições degradantes às quais as pessoas escravizadas eram expostas. Percebam como os escravos viajavam, amontoados. Agora, para ampliar o nosso conhecimento sobre o tema estudado na aula de hoje, vocês irão assistir um pequeno audiovisual que fala sobre o tráfico de pessoas escravizadas na África e a extensão até o Brasil. Com as grandes navegações dos séculos XV e XVI, Portugal formou um império com terras na Europa, na África, na América e na Ásia. O primeiro continente que os portugueses alcançaram navegando pelo Oceano Atlântico foi a África. Lá, eles estabeleceram contato com diferentes povos, mas a princípio não ocuparam o território. À América, os portugueses chegaram em 1500. Cerca de 30 anos depois, começaram a ocupar as terras com a produção de cana-de-açúcar, explorando o trabalho escravo de índios e africanos. O índio foi o primeiro a ser escravizado, mas essa prática sofreu resistência dos próprios índios, que conheciam o território e conseguiam escapar, e da Igreja Católica, que desejava catequizá-los. A opção foi trazer trabalhadores da África, onde a escravidão existia havia longo tempo. O principal motivo por trás dessa decisão provavelmente foi o lucro que o tráfico de escravos gerava para os comerciantes europeus. Com esse comércio, a escravidão africana ganhou enorme proporção, provocando o maior movimento migratório forçado da história. No início, os próprios europeus capturavam os cativos. Mais tarde, eles passaram a obter escravos dos chefes africanos, oferecendo em troca produtos como tabaco, cachaça e armas. Vários povos e reinos africanos participavam do comércio de escravos. Os cativos eram capturados no interior do continente e podiam ser pessoas que não conseguiam quitar suas dívidas ou prisioneiros de guerra.
Em geral, os traficantes de escravos eram africanos, portugueses e luso-brasileiros. Ao governo português, cabia garantir o negócio e lucrar com a cobrança de taxas e impostos. Os africanos aprisionados eram conduzidos a fortalezas, presídios e feitorias instalados nas regiões litorâneas do continente, onde ficavam presos por até 20 dias. A viagem pelo Atlântico acontecia nos chamados navios negreiros, onde os cativos permaneciam acorrentados. Muitos morriam por causa das doenças e das difíceis condições da viagem, como a falta de alimentos e de instalações sanitárias. O Porto de Salvador era um dos principais lugares de desembarque de africanos no Brasil. Ao desembarcarem, os cativos recebiam cuidados para se recuperarem da viagem e poderem ser negociados nas cidades. A maior parte dos escravos seguia para as fazendas de cana-de-açúcar, onde não viviam mais do que 30 anos. Na nova terra, era preciso reconstruir a vida, aprender a língua, o trabalho e as regras do lugar, sempre convivendo com a vigilância dos feitores e com os castigos físicos. Muitos cativos buscavam a liberdade, alguns por meio da revolta ou da fuga, outros preferiam casar-se e obter permissão para construir uma família. Durante os quase 4 séculos de escravidão no Brasil, aproximadamente 5 milhões de africanos foram trazidos à força para a nossa terra. Com o trabalho e a convivência com outros povos, os africanos ajudaram a formar o nosso país e a nossa gente. Vocês perceberam que não foram os brasileiros que iniciaram a escravidão, e sim os africanos que já escravizavam seu povo, aquele povo pobre, marginalizado. Os europeus iniciaram a comercialização dos escravos, e o Brasil foi o país que ampliou esse comércio, porque a escravidão reinou no Brasil durante 400 anos, até a abolição da escravidão assinada pela princesa Isabel, lá na Lei Áurea. Até hoje no Brasil, nós temos indícios de escravidão, mas muitos imigrantes que aqui chegam, eles chegam e são escravizados, vivem em condições subhumanas. Então nós temos que estar atentos às situações do nosso dia a dia, para evitar não só o trabalho escravo, mas também todo o preconceito, todo o racismo por qualquer povo que seja. Lembrando que no Brasil a escravidão ela acabou há muitos anos atrás e em vários outros países. Isso é um crime. Agora, para fixar a matéria de hoje, vocês irão realizar as atividades da página 31. O número 1, vocês irão fazer no caderno de história. Não precisa copiar, apenas a resposta. O número 2, vocês irão ler e nós iremos debater durante a nossa aula online. Espero todo mundo na aula online. 4º ano, eu espero que vocês tenham compreendido essa parte da nossa história. E eu aguardo vocês todos na aula online. Um grande beijo e até a próxima videoaula.